Olá pessoal da Escola Tasso Fragoso, lá de Padre Miguel, a Escola Municipal General Tasso Fragoso, lá de Padre Miguel. Aqui é o professor Marcelo Silveira, professor de Ciências Sociais do PEJA 2. Então, estamos aqui novamente, para dar uma olhada, uma conferida nesse material de complementação escolar que a Secretaria Municipal de Educação tem enviado para a gente. Vou correr aqui esse material com vocês, para se por acaso tiver alguma coisa aqui, algum detalhe, alguma dificuldade que eu possa ajudar, eu falar com vocês como eu fiz com os outros materiais, tudo bem? Bom, tá todo mundo bem? Tá todo mundo em casa, se cuidando, estudando, lendo muito. É um período, gente, para a gente realmente ficar em casa, para a gente aproveitar da melhor maneira possível a família, os estudos, tá? E buscar, passar por esse período difícil aí da pandemia, Nós já estamos no mês de maio, o mês das mães, então mandando um beijo aí para todas as mães também, mas a gente já está no mês de maio, daqui a pouco essa pandemia ela há de sossegar, não é possível que ela vai continuar tão dura com a gente até o fim do ano, Bom, então nós vamos ao nosso material de complementação escolar. Eu estava dando uma olhada aqui já antes de começarmos essa conversa e vi que o material ele começa falando de uma coisa que eu gosto muito, que é arte. E antes mesmo de começar a falar do material, ele traz aqui esse programa incrível, da orquestra nas escolas. Não sei se vocês têm acompanhado esse programa que incentiva a música nas escolas do município do Rio de Janeiro, E no ano passado nós tivemos com PEJA lá na Cidade da Música, na Barra da Tijuca, em companhia não só com essas crianças incríveis, esses músicos incríveis das escolas do Rio de Janeiro, mas também com o saudoso Moraes Moreira, que nos deixou recentemente. Então queria deixar aqui também registrada a nossa presença e a presença do Moraes Moreira e de todas as crianças naquele evento incrível feito por PEJA no ano passado. Enfim, o nosso material ele começa exatamente falando sobre as linguagens artísticas, falando sobre a arte, Vou deixar vocês darem uma olhada no material. Fala sobre dança, fala sobre artesanato, fala sobre música, fala sobre pintura e nos traz aqui questionamentos sobre a importância da arte, o que é arte, enfim, assuntos que têm mais a ver com a matéria de artes, mas também com a matéria de história, a matéria de geografia, a matéria de língua portuguesa e matemática, porque afinal de contas a arte está em tudo, está em todo conhecimento, está em todos os lugares, tá? Esse material ele continua, ele dá continuidade aqui a assuntos depois relacionados à matemática. Eu vi aqui algumas contas cotidianas, contas com valores, contas de dia a dia, importantes que nós estejamos sempre atentos a elas. E esse material de matemática ele também fala sobre análise de gráficos, análise de tabelas, e eu achei isso bem importante para a nossa matéria de geografia, porque a matéria de geografia ela trabalha muito também com a análise dos gráficos, como por exemplo esse gráfico aqui, esse gráfico redondinho que parece até o planeta Terra, esse gráfico que está demonstrando a venda de álcool gel num supermercado, e ele está apresentando qual foi a venda de álcool gel no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro e no quarto trimestre de um determinado ano. E pede para a gente responder qual foi o trimestre em que o supermercado vendeu menos quantidade de álcool gel. Logicamente, gente, esse tipo de gráfico, que a gente chama de gráfico pizza, tá?
você tem que pensar o seguinte, que a maior fatia da pizza é a maior é o maior percentual, né? Representa a maior parte de um todo. E as menores fatias, as menores partes desse todo. Então, considerando toda a venda de álcool gel de um supermercado ao longo do ano, você vê que essa parte azul do gráfico seria mais de metade de uma pizza que você pediu lá no restaurante com seus amigos, mais de metade equivale a primeiro trimestre. São 55% do total. Então, você, a partir daí, pode, logicamente, olhar qual foi o percentual no segundo, no terceiro e no quarto trimestre e responder muito facilmente essa questão. Tá legal? Bom, continuando, a gente tem aqui ainda outros assuntos da matemática, palavras cruzadas que eu achei bem legal, e tem aqui uma atividade 7 que traz um assunto importante hoje para o meio ambiente, que é esse tema do desmatamento da região amazônica. O início do ano de 2020 tem apresentado um enorme aumento do processo de desmatamento e destruição da região amazônica. Então, apesar de ser a atividade 7 uma questão de matemática, é importante que você esteja atento ao tema que está sendo trabalhado aqui nessa questão, que é um tema contemporâneo, atual e que interessa a todo o mundo, não só os brasileiros, mas todo o mundo tem preocupação com o destino da floresta amazônica. Tá? Bom, aqui uma terceira parte já do material, que fala sobre ciências e a minha matéria de história, né? Uma vez que eu respondo pelas matérias de geografia e de história. Então ele traz aqui um texto sobre os riscos ambientais. Prevenir é melhor do que remediar. Então ele vai falar um pouco sobre os riscos ambientais, a saúde do trabalhador, os riscos associados aos barulhos, às temperaturas, à poluição, às bactérias, aos vírus. Logicamente, aqui ele está puxando a discussão para essa questão que estamos vivendo agora da pandemia, em que muitos trabalhadores ficam expostos, né, ao vírus, ao problema do novo coronavírus. É realmente algo que, se for inevitável, se nós tivermos que trabalhar, nós temos que ter todos os cuidados, como, por exemplo, os feirantes estão tendo que ter agora, né, um maior distanciamento entre as barracas, precisam ter álcool gel nas feiras livres, precisam estar de máscaras, assim como as pessoas que trabalham nos supermercados, assim como os trabalhadores que se deslocam no trem, no ônibus. Todos nós temos que ter essa preocupação dos riscos que o ambiente apresenta, não só para o trabalhador, mas para todos nós. Tá legal? Então, é a parte aqui do nosso material que fala um pouco do mundo do trabalho, e isso tem a ver com a nossa matéria de história e de geografia, mas é um material que eu vejo mais voltado para a questão da ciência, da contaminação, da pandemia, que tem mais a ver mesmo com a ciência da professora Mônica. Tá? Aqui, já finalizando o material, nós temos os textos e as atividades da professora Maraney, né? Os textos e as atividades de língua portuguesa, trazendo aqui interpretações de questões, né? Trabalhos relacionados à escrita. Tem aqui essa parte do material que eu achei muito bacana e apetitosa, que ele fala de receita, né, para fazer uma pipoca, e pede para o aluno descrever uma receita que você conhece. Você vai escrever aqui para a gente. E eu sei que lá na Tasso Fragoso nós temos um monte de bons cozinheiros e cozinheiras, então vocês não vão deixar, por favor, de fazer essa atividade para a gente ver quando
retornarmos às nossas aulas normais, tá? Finalizando o trabalho, nós temos aqui as atividades de língua inglesa, né, do professor Jefferson, que está aí arrebentando com o projeto da TV Jeff. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. O trabalho do Jefferson está bem legal na TV Jeff. Eu tenho acompanhado, tenho curtido bastante, Jeff, e tenho certeza que todos os nossos alunos estão curtindo também. Então você tem aí as atividades de leitura, né, de interpretação de texto e de vocabulário da língua inglesa, e eu acho que é o fim do nosso material por aqui. Aqui eles apagaram os gabaritos para dificultar a sua vida, mas eu tenho certeza que todos vocês têm amplas capacidades de fazer, né, de fazer essas questões da melhor maneira possível, porque não são questões difíceis. E qualquer problema é só você entrar em contato conosco, né? Nós estamos lá de olho no Facebook, no Instagram da escola, tem a coordenação, tem a direção da escola também, que pode ser contactada lá pelas nossas redes sociais, da Escola Municipal Tasso Fragoso, que é a nossa escola. Falou, pessoal? Então é isso, por hoje é só, e vejo vocês no próximo material. Falou? Um abraço, aqui foi o professor Marcelo Silveira, da Escola Municipal Tasso Fragoso, falando para os alunos do PJ2. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Um abraço. Tchau.